Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que vocês estejam bem aí, vocês e as suas famílias. Estamos ainda aí no isolamento, torcendo aí para que tudo isso passe logo, né? E guardando o nosso bem maior, que é a saúde, não é mesmo? Bom, então vamos dar sequência aqui às nossas aulas e a gente vai para uma aula de sociologia. Aulas 33 e 34, o tema é democracias, ditaduras e cidadania. Olha, eu vou ser bem honesto aqui para vocês. É uma aula bem interessante, acho que é uma aula bem atual, aliás. Eu recomendo que vocês leiam a apostila, lembrando que o que eu vou colocar aqui é um resumo do que está na apostila. É uma aula que dá para dialogar com muita coisa que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Beleza? É uma aula longa, são muitas páginas aí, vamos aos poucos, vamos aproveitar aí o tempo que a gente tem, tá? Para ir discutindo cada um desses conceitos. Eu vou começar falando sobre o conceito de democracia, tá? Aí depois ele vai falar sobre capitalismo e democracia, socialismo e democracia, vai entrar no aspecto das ditaduras. É uma aula aí bem rica, que vai te ajudar também a discutir na parte de história. Você vai ver que ela vai dialogar em alguns momentos, principalmente depois, na próxima parte, tá? Quando a gente continuar essa aula, você vai ver que ele vai dialogar com muitos aspectos de momentos da história. Bom, para começar aqui, eu coloquei o texto que tem na apostila, que eu acho que é um texto que vale a pena a gente discutir, para a gente visualizar alguns fatores críticos do aspecto democrático. Então, veja só. O humorista, cartunista, tradutor e escritor brasileiro Milor Fernandes disse certa vez com um tom sarcástico que caracterizava suas máximas. Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Tá? Por que ditadura, democracia é quando eu mando em você? É quando nós, que possuímos o poder, nós mandamos em quem? Nos nossos representantes. Teoricamente é isso. Tá? A gente vai lá, vota numa pessoa, essa pessoa nos representa a nossa vontade. Teoricamente seria isso. E na ditadura é quando você manda em mim, né? Ou seja, eu passo, na verdade, eu perco os meus direitos e quem manda em mim, no meu comportamento e na sociedade como um todo é uma pessoa, né? A figura do ditador. Veja só, aqui é essa discussão que ele vai trazer e ele vai mostrar que na história da América Latina, principalmente na segunda metade do século XX, nós tivemos muitas ditaduras. Tá? Na época da Guerra Fria, você já estudou isso no fundamental e você volta a estudar esse assunto esse ano. E naquela época que o mundo estava dividido, de um lado o capitalismo e do outro o socialismo, os norte-americanos eles apoiaram ditaduras aqui na América do Sul para evitar, naturalmente, o avanço do socialismo. A gente deve lembrar também que na parte da União Soviética nós tínhamos um desenvolvimento de um regime autoritário, de um regime ditatorial que era herança do stalinismo. Beleza? Esse segundo texto aqui, que é um texto da deputada Janaína Pascoal, ela vai fazer uma crítica a Cuba. Tá? E aí depois você vai dar uma olhada no texto que ela vai fazer, vai criticar o regime autoritário de Cuba, de ausência de liberdades individuais, tal, porque a Janaína Pascoal está fazendo uma leitura a partir de uma direita, né, que é o lugar de onde ela vem do ponto de vista ideológico. E aqui, a crítica que é feita, olha que interessante, né, fala que Cuba é uma grande Guantánamo. Guantánamo é essa prisão norte-americana que existe ali no país já há um bom tempo, e Guantánamo é um local de prisioneiros supostamente terroristas. Eu digo supostamente porque se descobriu de um tempo para cá que muitas pessoas que foram mandadas para Guantánamo não tinham qualquer vínculo com o terrorismo.
Mas o ponto, além desse problema, é que Guantánamo é uma prisão que não existem quaisquer direitos, né? As pessoas são humilhadas, são tratadas como animais, e aí você perde aí um tanto quanto do senso de justiça, e aí talvez aquela pessoa que seja, né, que tenha uma acusação de terrorismo, e você tem que lembrar que dentro de um Estado democrático de direito, as pessoas têm direito de se defender. E se essa pessoa de fato for terrorista, ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Agora, daí para o Estado ser o terrorista e abusar aí do seu monopólio da violência e torturar, executar uma pessoa, aí já é algo inaceitável, né, pessoal? Eu acho que isso beira a sandice, beira a loucura, e se a gente pensa em um avanço da civilização, as pessoas que cometeram os seus crimes, que elas paguem os seus crimes por meio daquilo que está estabelecido na lei. E aqui a apostila faz uma indagação, né? Quando ele coloca que Cuba é uma grande vantagem, quando a Janaína coloca que Cuba é uma grande vantagem, ela está querendo dizer que Cuba é um país que acabou se tornando uma prisão para todo mundo. Então, todo mundo ali é preso em Cuba. Depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre Cuba na parte das questões das ditaduras. E aí ele questiona, né, com base em tudo que foi dito, são cometidos excessos pelas ditaduras de esquerda? E quais as falhas daqueles que, para a autora do texto, apoiam esses regimes? Daí é uma coisa que você tem que interpretar, tá? Fique à vontade para você fazer as críticas. É claro que quando a gente tem uma ditadura, independentemente dela ser de direita ou de esquerda, isso é péssimo, é algo que a gente deve combater. Tá? É inaceitável que a gente tenha um regime ditatorial, independentemente do espectro ideológico. Tá? Se ele é um regime da burguesia ou se ele é um regime do proletariado. Essa é a noção de direita e esquerda. Então, aí você faça uma leitura do texto aqui para que você enxergue a crítica que a Janaína Pascoal está fazendo àqueles que são apoiadores de um tipo de regime ditatorial, tá? No caso, de um regime cubano. Bom, a apostila começa com a discussão do que é a democracia, tá? Ela vai começar a falar aí para nós o que seria um regime de fato democrático. A palavra democracia ela é uma palavra grega. Ela é uma palavra que vem lá da época da Antiguidade Clássica. E se a gente pegar a divisão da palavra, nós temos aí ó, demo, né, ou demos no grego, que é povo, e kratia, que é força ou poder. Vocês que gostam aí de jogar videogame e jogaram o God of War, aquela famosa série de jogos da Sony, né, do PlayStation, tem um personagem que é o que dá nome ali ao que é o protagonista do jogo, que é o Kratos. E Kratos, no grego, significa força, significa poder. Então, todo Kratos exerce uma força, exerce um poder. Se o Kratos é do Demos, então é um governo de quem? Do povo. Se o Kratos é do Tel, então ele vira Teokratos, a força é de Deus. Então, olha como é interessante, como a gente vai entendendo aí a formação das palavras. Se o Kratos é do Thalasso, você deve lembrar aí, Thalassocracia, a força e o poder é do mar, então, das águas. Interessante você perceber como a etimologia, como a formação das palavras nos explicam muita coisa de conceitos. A democracia ela surge lá na Grécia Antiga, com um legislador ateniense chamado Clístenes. E o Clístenes, naquele momento, para tentar resolver o problema da cidade de Atenas, que tinha passado por tirania, tinha passado por governos aristocráticos, que o seu antecessor havia criado, né, o Solo, ele decide criar um governo em que todos poderiam participar. Tá? A participação era geral, de todos os cidadãos. Você vai ver que vai ter um problema aí, que a gente vai ver à frente. E aí ele vai dividir a cidade em regiões, ele vai dividir a população nos seus demos, para que todos os cidadãos pudessem participar das decisões políticas. Beleza? A gente vai ver com cuidado daqui a pouco, um pouco mais como era naquela época. Então, pegando essa experiência que vai nascer na Grécia, em Atenas, a gente vai começar a dizer que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Quer dizer que é um governo
repleto aí de pessoas representantes populares ou os próprios populares, eleitos pelos populares para os populares. Tá? A gente tem que tomar um certo cuidado, que é o que eu sempre bato na tecla quando eu falo sobre a democracia, que a gente não pode restringir a democracia a isso aqui, ó, que é o direito ao voto. O direito ao voto é essencial, claro que é essencial, só que eu não posso restringir a democracia a isso. A democracia não é somente votar periodicamente. Tá? Insisto, votar periodicamente é essencial. Tá? Talvez vocês vão votar aí pela primeira vez neste ano, nas eleições municipais. Só que, insisto, a gente precisa ir além do voto. Tá bom? Você vai ver o porquê na sequência. Bom, ainda dentro do desenvolvimento dessa democracia, do conceito de democracia, seria interessante que a gente analisasse como que ela foi evoluindo politicamente, como que os gregos eles analisaram, né, esse surgimento da filosofia. Então, por exemplo, os filósofos clássicos daquela época, eles adoravam discutir as formas de governo. Então, por exemplo, Platão, que você estudou no ano passado, ele foi um crítico da democracia. Platão odiava a democracia. E dá para a gente entender, no primeiro momento, por que o Platão detonou a democracia. Porque a democracia matou o Sócrates. E o Sócrates, você deve lembrar, ele era uma grande referência ali filosófica para o Platão. A democracia, para Platão, é um governo de manipulação das massas. Seria o governo dos sofistas, que eram aquelas pessoas que falavam bem em público, tá? Eram os grandes políticos, os grandes oradores daquela época. E na visão do Platão, quando eu crio um governo que é democrático, eu estou fazendo uma pessoa que tem o dom da palavra manipular as outras para o seu benefício. Né? Fala-se muito, quando nós temos essa definição, em demagogia. Né? O demagogo é aquele que manipula a massa. Aí o Platão vai dizer assim, olha, a democracia é a mais infeliz maneira de governar. Tá? A pior maneira de governar para Platão é a democracia. Pô, Vlad, mas e aí, se o Platão era um crítico da democracia, o que ele defendia, né? O que o Platão queria dentro dessa discussão? Bom, gente, o Platão ele vai defender uma outra forma de governar, você deve ter estudado no ano passado, que era a sofocracia, que era o governo dos filósofos. O Platão acreditava num governo que era, né, um governo aristocrático, que era exercido pelos melhores, que eram os sujeitos racionais. E essas pessoas, na visão do Platão, deveriam ser os filósofos. Tá, mas aí o Aristóteles, que foi aluno do Platão, estudou lá na Academia de Atenas, o Aristóteles ele tinha uma posição que era um pouco diferente do Platão. Ele vai, em um aspecto, fazer uma crítica à democracia, mas em outro ele vai fazer um elogio. Para entender a visão do Aristóteles, a gente tem que dar uma olhada aqui, ó, nessa definição das formas de governo. Beleza? O que é essa definição das formas de governo? O Aristóteles ele vai fazer um critério quantitativo e um critério qualitativo. Quer dizer que quantas pessoas governam e qual a qualidade dessas pessoas. É isso que o Aristóteles está pensando. Tá bom? Então, por exemplo, a democracia, a monarquia é o governo de uma só pessoa, né? Mono, um. A aristocracia é o governo dos poucos. A democracia, politeia, é o governo de todos. Governo aí constitucional, tá bom? Então veja, né? Aqui é a quantidade. Daí ele vai analisar a qualidade de cada um desses governos. É interessante se perceber que quando ele analisa a monarquia ela é boa quando uma pessoa governa. Tá? A aristocracia é boa quando poucas pessoas governam. Seriam os bons. Tá bom? A politeia é boa quando a maioria governa. Só que aí tem um problema. Fazendo uma análise do desenvolvimento histórico dessas formas de governo em Atenas, o Aristóteles vai chegar a uma conclusão que é importante.
Que é qual? A monarquia, ela tem uma forma corrupta de governo, tá? Quer dizer que a qualidade da monarquia, ela se degenera quando ela se torna uma tirania, que é quando uma pessoa toma o poder para ela e ela governa acima da lei. Aí isso é péssimo, isso é uma degeneração, tá? Quando acontece uma aristocracia, ela pode se degenerar, ela pode se corromper, se tornando uma oligarquia. A aristocracia, ela é positiva quando os bons estão no poder. Só que esses bons, quando eles restringem a somente eles e não aceitam ouvir qualquer tipo de outra forma, de outro conselho, e restringem o governo somente a eles, se torna oligárquico, que é ruim. Tá? E no caso da democracia, a forma degenerada dela é a demagogia. A demagogia é quando há manipulação das massas que eu citei. Quando as massas são manipuladas, aí é a pior situação. Quer dizer que a maioria deixa de governar e uma pessoa manipula essa maioria para o seu próprio interesse. Então, seria um grupo de políticos que está no poder ali, representando teoricamente o povo, mas que manipula o povo para o seu bem, para o seu bel prazer, para o seu próprio interesse. Então, ele governa para ele, ao invés de governar para o povo. Tá? Aí o Aristóteles vai dizer o seguinte, olha que engraçado. A democracia, ela é a pior das formas boas. Então, estou analisando aqui as boas, monarquia, aristocracia e democracia. Então, aqui a democracia ela é a pior. Tá? Só que ela é a melhor das formas más de governo. Então, se a gente compara a tirania, a oligarquia e a demagogia, a melhor é a democracia demagógica. Quer dizer, né, a menos pior, digamos assim, porque todas elas foram degeneradas. Legal? Então, aí o que vai acontecer? Começa ali na Grécia, né, a ideia de democracia, é um termo grego, e aí a gente vai para a história romana e depois medieval, para a gente ver o que vai acontecer com os regimes democráticos. Seguinte, na época romana, e depois na época medieval, a gente vai ter aí a raiz do que é a democracia como a gente entende hoje, tá? Principalmente vindo ali dos romanos. Tá? Por quê? Porque entendia-se que a ideia de democracia ela está fundamentada na soberania popular. O que quer dizer aí uma soberania popular? O poder que é supremo, o poder que é soberano, ele vem do povo. Tá? E ele vai se tornar representativo. Então aí vem um ponto interessante, né? O povo detém o poder e aí ele passa para alguém representado. Alguém vai representar esse povo aí, tá? E aí vem um ponto interessante, porque vai surgir a figura do príncipe e os inferiores ao príncipe, como vai pensar esse sujeito aqui, que é o Maquiavel, tá? Então, a partir da noção romana, lá que vem lá da República Romana, depois vai entrar na Idade Média, e a gente tem que tomar um certo cuidado. Embora tenha nascido em Roma, tenha sido exercida de certa forma em Roma, quando a gente vai para a Idade Média, apesar da ideia existir, ela não vai ser praticada, porque na Idade Média a gente tinha uma ideia religiosa, tá? de política. Eu acho que vocês devem se recordar dessa questão. Então tá bom, mas a ideia está surgindo ali. Então, o que vem essa noção de soberania popular? O povo tem o direito de legislar, de criar as leis, ou por ele próprio, ou por seus representantes. E esse povo legitima o poder do príncipe, que é o governante. Quer dizer que o poder de um governante não vai vir de Deus. O poder de um governante não vai vir da família dele, da hereditariedade que ele possui. O poder do governante está fundamentado em quem? Está fundamentado na população, naquilo que foi decidido pela maioria. Tá bom? O Maquiavel, que a gente vai estudar na filosofia daqui a algumas aulas, ele vai dizer que na análise das formas de governo existem a república
e a monarquia. Tá? E que a democracia é uma forma de governo republicano. Quer dizer que quando a gente fala em democracia, a Maquiavel está falando em república. Mas depois eu vou melhorar isso, porque no romano, né, no latim, res pública é uma coisa pública, é uma coisa do povo. Então aí a res pública vai se relacionar a democratos. Tá? Elas serão um exercício de uma forma de governo popular. Bom, no século XIX, aí é que está. Eu acho que vocês se recordam que nós vivíamos um período de grande influência do iluminismo e da Revolução Francesa. Vocês devem ter estudado isso recentemente. E aí, a gente vai colocar essa noção de democracia no centro da discussão, ora defendida e ora criticada. Seja pelo liberalismo ou então pelo socialismo. Esse é um ponto interessante. Por quê? Ali no século XIX, a gente já consegue visualizar de maneira bem explícita correntes políticas e econômicas do pensamento. Tá? O lado liberal, com o Adam Smith, com John Locke, o lado socialista, com Marx e Engels e depois os seus intérpretes. E daí vão surgir ideias bem interessantes. Por exemplo, o Benjamin Constant, que foi um grande teórico liberal, ele vai fazer uma crítica a uma posição iluminista que o Rousseau teve. A gente já viu o Rousseau um pouquinho, ele vai voltar depois nas discussões da filosofia, porque o Rousseau ele defendia uma forma de governo democrática que fosse direta. E aí a gente deve entender o que é essa forma direta, que é uma forma que vem lá da Grécia. Como que funciona uma democracia direta? Eu, Vlad, vocês, seus pais, todos nós que somos cidadãos, nós vamos decidir diretamente os rumos da nossa política. Então, por exemplo, uma forma de democracia direta no Brasil hoje. Plebiscito, referendo, tá? Projetos populares. Então, por exemplo, vamos discutir sobre a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma fiscal, de impostos. Tá, então quem que vai decidir sobre isso? Vai ser cada um de nós. Cada um de nós vota se quer esta ou aquela reforma. Vamos decidir maioridade penal? Vamos. Então eu vou votar e você vai votar. O Rousseau defendia essa forma direta. O Benjamin Constant, que é um grande liberal no século XIX, dizia que não, isso não deve acontecer, porque primeiro que é inviável. Inviável pela participação popular. Quer dizer, como é que todo mundo vai decidir? Veja que naquela época você imagina, né? A confusão que seria. Hoje talvez você tivesse meios mais apropriados para decidir essa questão. Tá? A gente poderia pensar, inclusive, em meios mais seguros. Tá? Não sei até que ponto a gente poderia usar uma internet, mas aí vem a questão da fraude, mas fraude também se fala no urna eletrônica. Né? Aí pensa aí se a gente poderia ter uma forma de segura de todo mundo participar na decisão dos grandes assuntos. O Benjamin Constant defendia uma forma de democracia representativa. Para ele, essa era a melhor maneira para garantir as liberdades individuais de toda a população. Daqui a pouco a gente vai ver melhor quais são essas liberdades individuais. Mas o que é a democracia representativa? É o que a gente vive hoje. Nós votamos em alguém para que esse alguém nos represente. Então eu vou lá, eu voto no vereador, ele me representa a nível municipal, tá? No legislativo municipal. Eu voto no prefeito, ele me representa no executivo municipal. Eu voto no deputado estadual, para me representar na Assembleia Estadual. Eu voto no governador, para me representar no governo, no executivo estadual. Eu voto no presidente, para me representar no governo, no Poder Executivo Federal. Eu voto no deputado federal, para me representar na Assembleia Federal. E eu voto no senador para representar no meu estado a nível federal. Aí é que está, a democracia representativa ela é indireta. Por que ela é indireta? Porque a gente não decide diretamente, a gente delega o poder para o representante. E ele vai lá e vota por nós. Enquanto que na democracia direta, eu exerço diretamente a decisão. Ela não tem um intermediário. Aí é que está. Qual é a melhor?
Interrogação. Pense aí como seria a forma melhor de efetivar essa participação política. Tá? Como que a gente poderia melhorar a nossa participação, dando mais qualidade ao exercício democrático. Bom, aí vem um ponto que é bem legal. Ao longo do tempo, a democracia ela foi sendo modificada. Tá? Porque, aí, como eu citei aqui no início, ó, na Grécia, quando o Ulisses criou, só eram cidadãos os homens maiores de idade, residentes em Atenas, filhos de pais e mães atenienses. Aí depois vai uma outra discussão, né? A partir da modernidade, ela passa a ser somente para homens, os que tinham dinheiro, que era o voto censitário. Tá? Aí, pelas lutas de quem? Dos populares, dos operários, ela passa a perder o critério da renda. E aí vem a luta das sufragistas, das mulheres, ele passa a ser para a mulher. E aí vem a luta pelo voto dos analfabetos, até que ela se torne aí universal. Tá? Quer dizer que ela para de ter qualquer tipo de restrição para que você participe de uma votação, você possa votar e ser votado. E aí tem um ponto legal, né? A gente vai multiplicando as assembleias, vai multiplicando as representações, como eu citei para vocês. Então, eu tenho um representante municipal, um representante estadual, um representante federal, para que cada um possa aí representar o interesse da população, então isso vai se expandindo ao longo do tempo. Daí aqui, ó, depois você dá uma olhada na apostila, ele coloca aí quais são as características fundamentais de uma democracia. Tá? Eleição do parlamento, tá? A gente tem aí, ó, eleição para todas as instituições, de executivo e legislativo. Todo mundo pode votar, quem é cidadão, sem ter restrição. O peso do voto é o mesmo, você deve lembrar que a gente discutiu isso já em aula anterior. O voto deve ser livre, tá? Os eleitores devem poder escolher quem eles quiserem. Então, aí tem um ponto interessante, né? Uma representação que seja aí significativa, tem vários representantes para que eles possam representar o interesse da população. Tá? E aí tem um ponto muito interessante. Ó. Nenhuma decisão tomada pela maioria deve limitar os direitos da minoria. Isso é uma questão muito importante na democracia. Porque a democracia não pode ser entendida como uma ditadura da maioria. Tá? O que isso significa? A maioria venceu? Ótimo. Isso não significa que ela vai lá e vai destruir a minoria. Ela não tem esse direito. A democracia tem que resguardar o direito de todos. Aqueles que governam segundo a vontade da maioria. Mas isso não lhes dá o direito de destruir a minoria e a oposição. Tá? E o que aconteceu? Na segunda metade do século XX, então, de 1950 para cá, o que nós tivemos? Nós tivemos a ideia de ampliação desses direitos, que eles vão além do voto. Aí nós estamos voltando àquilo que eu disse para vocês no início. Eu não posso pensar que a democracia se restringe a isso aqui. É pouco. A democracia deve ser pensada como o quê, gente? De 1950 para cá, mas principalmente de 1970, do final dos anos 60 para frente, ela tem que ser pensada no seguinte, ó. Ela é uma liberdade de expressão, e aí está a grande discussão dos dias de hoje. Ok, eu tenho liberdade de expressão. Só que então, de expressão e manifestação, vamos pegar essas duas aí. Então eu posso me manifestar do jeito que eu quiser, eu posso falar do que eu quiser. Só que aí vem o problema. Eu posso usar da minha liberdade de expressão para ofender uma pessoa? Para xingar uma pessoa? Para destruir a sua moral, a sua reputação? Interrogação. Eu posso usar da minha liberdade de expressão para defender da violência? Eu posso usar da minha liberdade de expressão para destruir a democracia, para defender uma ditadura, independentemente da visão ideológica? A resposta é não, eu não posso. Isso é uma coisa que o Supremo Tribunal Federal já deu um entendimento, que a Procuradoria Geral da República já deu um entendimento, que a liberdade de expressão não pode ser utilizada para destruir as instituições e destruir as outras pessoas. A liberdade de expressão não pode ser um discurso de ódio. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o país está exatamente nesse ponto de discussão.
Aí, a liberdade de imprensa, quer dizer que a imprensa não pode ser censurada. E se a imprensa publicar coisas que são erradas, se a imprensa ofender uma pessoa, aí é que está. A imprensa também pode ser punida, como acontece. Liberdade de religião, cada um tem a sua fé, ou então não ter fé alguma. Locomoção, direito de ir e vir, organização sindical, igualdade jurídica, né, produção iguais perante a lei, direito à ampla defesa, isso é muito importante. Tá? Que é contra uma prisão arbitrária, quer dizer que eu tenho liberdade, tá, de defesa, de poder me defender contra acusações que são feitas contra mim. Tá? Então, eu preciso ter um judiciário efetivo, então, um judiciário que funcione e que me dê direito de defesa. Inexistência de penas cruéis e degradantes. Aí está aquele ponto que vai lá no começo do texto da Janaína Pascoal. Eu não posso aceitar, em hipótese alguma, tortura. Isso é inadmissível, é contra a dignidade da pessoa humana. Tá? Eu não posso ser tolerante a isso. Nenhum governo tem direito de torturar. Isso é uma posição, inclusive, liberal. Tá? Eu não posso aceitar esse tipo de pena. A pessoa cometeu um crime cruel, ela tem que pagar. E ela tem que pagar onde? Ela tem que pagar lá na prisão por aquilo que está previsto na lei. Tá? Ela vai ter 30 anos, vai ter 40 anos, que ela cumpra, tá, isso. Que ela pague perante a sociedade. Tá? Que ela tenha a possibilidade de trabalhar ali dentro da prisão. Tá? Que ela tenha a possibilidade de reverter o que ela fez. A gente tem que pensar nisso. Tá? Ela tem que pagar pelo crime dela. Só que isso não dá o direito ao Estado de ir lá e executar essa pessoa. Senão a gente vai voltar à lei de Talião. De olho por olho, dente por dente. Tá? E aí vem a questão da pena de morte. Se a pena de morte resolvesse, tá? Se ela inibisse criminalidade, os Estados Unidos não teriam altos índices de violência. A ONU recomenda que não se tenha pena de morte. E aí volta aquela questão. Tá? Se o Estado exerce a pena de morte, está se colocando no mesmo patamar daquela pessoa que cometeu o crime. Por exemplo, matou uma pessoa. Tá? Bom, se discute bastante a questão partidária, e aí a gente fala bastante sobre a questão do bipartidarismo ou multipartidarismo. Essa é uma questão importante. Tá? Um regime ele é democrático quando ele é multipartidário. Quer dizer que nós temos muitos partidos políticos. Nós já discutimos isso numa aula anterior. Tá? Em que a gente tem uma multipolarização do governo. Quer dizer que o governo ele está representado ali junto a vários partidos políticos, e esses vários partidos políticos também podem tanto ser a favor do governo, quanto ser oposição ao governo. Eu preciso ter essa divisão justamente pelo quê? Pela diversidade de ideias existente dentro de um território. Daí a gente vê um parlamento dividido entre direita e esquerda, que é algo absolutamente comum no mundo. Então, se eu censurar, se eu restringir essa participação, naturalmente eu estou diminuindo o aspecto democrático. Por exemplo, bipartidarismo. A gente viu, na época da ditadura do Brasil, havia bipartidarismo. Na verdade, era um monopartidarismo disfarçado. A gente vai poder falar sobre ditadura depois. Então, quanto mais diverso é, melhor numa democracia. É claro que eu tenho que tomar cuidado para que não existam os partidos de aluguel, os partidos de fachada que existem, inclusive, aí na cena política brasileira. O partido está ali só para pegar dinheiro do fundo partidário para realizar aí ações um tanto quanto, né, estranhas. E aí a gente chega à parte final aqui dessa discussão, nessa primeira parte da aula, que é o capitalismo e democracia, que a gente coloca, a gente faz uma definição de que o capitalismo ele foi se apropriando das ideias democráticas ao longo do tempo e ele foi defendendo uma série de conceitos para que a democracia de fato possa se efetivar. E capitalistas, liberais e socialistas colocam essa questão em discussão. Tá? O que seria preciso para que a democracia avançasse? E aí eles falam em três conceitos básicos: ó, recrutamento da classe política, extensão do poder e fonte de poder. Recrutamento da classe política, ó, as eleições têm que ser livres.
e não o poder transmitido por via hereditária. Extensão do poder. Eu tenho que ter uma quantidade suficiente de indivíduos que compõem a classe política. Quer dizer, que eu não posso ter 2, 3 representantes. Eu tenho que ter um número suficiente de representantes para que essas pessoas elas possam representar a população como um todo. Fonte de poder, a gente fala em renovação confiável do poder. Tá? Quer dizer que eu tenho que estar sempre alternando esse poder, e esse poder sempre representando quem? A população, por meio de eleições livres e seguindo as regras da Constituição. Tá? Aí aqui a gente coloca nessa charge socialismo, a esquerda, o capitalismo, a direita, uma terceira via. Tá? E essa terceira via a gente pode falar em social-democracia, tá? Governança progressista, tal, uma visão aí meio que de centro, pegando tanto uma parte do capitalismo como uma parte do socialismo. O que a gente vai deixar aqui, já como ligação para a próxima aula, é essa expansão do modelo liberal. A gente vai ver a ideia de democracia para liberais e a ideia de democracia para socialistas. O que a gente pode dizer é que no Brasil, em grande parte do mundo ocidental, pela influência inglesa no século XVIII e XIX e norte-americana no século XX, a gente aí tem aquele entendimento de que o liberalismo democrático representaria os estados avançados. Quer dizer, que todo mundo que progride do ponto de vista político incorpora ideais do liberalismo enquanto modelo político. Tá? Ou seja, eu tenho liberdades individuais, eu posso ir e vir, eu posso eleger meu representante, eu posso ser eleito, como a gente viu nas características anteriores. Só que o que a gente começa a perceber? Que tanto aqui no Brasil como em outros locais do mundo, isso ainda está muito longe do ideal. Tá? Por que está muito longe do ideal? Porque a gente percebe que esse desenvolvimento do capitalismo liberal de representatividade, ele é muito bom, só que ao mesmo tempo, será que todo mundo tem condições de participar? Será que todo mundo tem condições de ter a efetivação dos direitos perante a isso? Eu me refiro a direitos sociais também, que é saúde, educação, moradia, tá? Emprego. Então a pergunta que se coloca é: será que nós estamos aí caminhando para esse sistema como uma forma de proporcionar uma condição de igualdade para todo mundo? Interrogação. Fique à vontade para você ter a sua resposta. E aqui no texto nós temos uma visão do Sérgio Buarque de Holanda, mais no Brasil, em que ele fala da democracia no Brasil. Aí ele faz um apanhado aí histórico, mostrando como que esse capitalismo foi se desenvolvendo no Brasil, dentro de uma democracia que para ele é restrita, porque ele vai dizer que essa democracia ela vai acabar sendo um governo de interesse de quem? Um governo de interesse de uma minoria que sempre esteve no poder no Brasil e não de uma maioria como deveria ser. Tá bom? A gente volta a discutir isso na próxima aula. Eu acho que é um assunto bem interessante para que você, a partir das informações que você vai tendo na aula, você possa criar o seu próprio pensamento sobre a democracia, as formas de governo, a política em geral. Tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima aula. Bom final de semana. Valeu! Tá? Sextou aí para todos e todas.